Bom dia, gente. Eu sou o Roberto Santiago, sou gerente de treinamento Cidade de Forte e vou hoje ministrar essa palestra para vocês, falando um pouquinho de como aproveitar melhor os recursos do software DigiForte. Né? Um detalhe interessante é que às vezes a gente coloca o sistema para funcionar, só que não sabe na totalidade de todos os recursos que o sistema dispõe. Então, nosso objetivo nessa palestra é poder falar para vocês os recursos que o software tem, demonstrar alguns recursos, para que depois vocês possam pôr em prática, pôr em utilização aí no sistema DigiForte que vocês têm, ou que vocês vão implantar nos clientes de vocês. Tudo bem? Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre a DigiForte. Né? O DigiForte, ele começou como um software de gestão de câmeras IPs, gravação e visualização, né? Veio a integração com outros sistemas de controle de acesso, sistema de alarme e automação, sistema de leitura de placa, analítico de vídeo. Então, hoje o DigiForte é um produto muito completo, pois ele consegue atender diversas demandas devido às suas integrações, devido às suas facilidades de integração que o DigiForte possui. Nosso tempo de desenvolvimento é de 14 anos. Tá? Então, nós temos aí 14 anos de desenvolvimento. E desses 14 anos, 10 é que nós realmente começamos a comercializar o DigiForte. Tá? Então, 14 anos, 10 de comercialização aqui no Brasil. No exterior, nós começamos a comercializar o produto há 7 anos atrás. Já são mais de 300 fabricantes homologados, são mais de 5.000 equipamentos, né, câmeras, videoservers, DVRs, que já estão homologados com o DigiForte. Na questão de integração, temos integração com sistemas da Sigma, MAP10 e mais de 50 fabricantes de controle de acesso integrados ao DigiForte. Então, uma quantidade bem ampla aí de sistemas que podem interagir com o DigiForte. Escritórios. O DigiForte teve uma grande expansão nos últimos anos, né? Então, nós temos uma matriz. A matriz da DigiForte fica aqui em São Caetano do Sul, São Paulo. Temos uma filial em Balneário Camboriú para fazer o atendimento da região sul do Brasil. Filiais na Argentina, China, Inglaterra, Emirados Árabes, Austrália, Colômbia, Estados Unidos e México. Então, em todos esses países, nós temos uma base da DigiForte para fazer o atendimento para o público local. O DigiForte já é comercializado em mais de 110 países e já está disponível em 18 idiomas. Os principais diferenciais do DigiForte. Então, é importante saber quais são os diferenciais do software para que a gente possa aplicar essa informação no nosso cliente ou mesmo saber o produto que estamos adquirindo. Então, o primeiro diferencial, que eu acho que é o mais importante de todos, é que nós somos um software de plataforma nacional, né, de plataforma aberta. Então, vocês, na verdade, né, estão vendo um produto 100% brasileiro. Então, software nacional de plataforma aberta que permite diversas integrações. Um outro diferencial é a liberdade de escolha de hardware. O DigiForte, né, nós da DigiForte, nós não fazemos nenhuma menção de marca. Então, isso daí dá uma total liberdade para o instalador, para a revenda, para o integrador ou até mesmo para o cliente final, para ele poder escolher ou definir o produto que ele vai colocar lá no seu cliente. Tá? Então, nós damos essa total liberdade para o cliente poder escolher o produto que melhor se adequa à sua necessidade. Nós mantemos aqui na matriz, em São Caetano do Sul, uma equipe de suporte para fazer o atendimento aos clientes finais, às revendas, aos integradores. Tudo que vocês tiverem de problema, se vocês tiverem algum problema, né, vocês podem entrar em contato lá pelo telefone ou pelo e-mail do suporte, para que o pessoal do suporte possa ajudar vocês, tá? Essa parte do suporte técnico não é cobrado, isso é
um diferencial da DigiForte. Nós não cobramos o suporte técnico. Um outro diferencial também é a questão de testes gratuitos. Tá? Então, nós da DigiForte sempre falamos que, antes de comprar o nosso produto, faça um teste para ver se vai atender a sua necessidade. Então, nós temos licenças aí de demonstração de 30 dias para que o cliente possa testar o produto, possa ver tudo que o nosso produto dispõe e, se logicamente atender, ele faz a aquisição do produto. Caso contrário, ele pode fazer a procura aí de outros sistemas. Mas não faça a compra antes de testar o produto DigiForte. O DigiForte, ele é uma solução escalável. O que quer dizer essa solução escalável? Quer dizer que o cliente vai crescer conforme a necessidade dele. Então, se ele falar assim, olha, hoje eu preciso de comprar 50 licenças de câmeras. Perfeito. Compra essas 50 licenças, passa 2 meses, ele fala assim, ó, preciso de mais 10. Compra essas 10. Passa 2 meses, preciso de mais 2. E vai crescendo conforme a necessidade dele. Ok, gente? Então, o sistema tem essa possibilidade de fazer a escalabilidade. Então, fazer com que cresça conforme a necessidade do cliente. A arquitetura nativa do DigiForte é uma arquitetura chamada cliente-servidor. É uma arquitetura para garantir a segurança do sistema. Um grande erro que acontece nas implementações, né, dos projetos de CFTV/IP é que colocam o servidor para ser uma máquina de monitoramento também. Então, além de gravar a imagem das câmeras, ela serve para fazer o monitoramento. E o correto é que você tenha o servidor lá no seu data center, num local guardado, seguro, com acesso restrito, e você tem uma máquina exclusiva para o trabalho do operador, para o trabalho do monitoramento. Tá? Então, por isso que nós temos aí essa arquitetura nativa cliente-servidor para garantir a segurança do sistema. O DigiForte é um software de alto desempenho. O que quer dizer esse alto desempenho? Justamente por quê? Porque nós testamos os nossos produtos para garantir que ele esteja 100% funcional na hora que nós colocarmos lá no site para que vocês possam fazer o download. Então, existe um processo interno aqui na DigiForte para garantir o bom funcionamento do sistema. Tá? Antes de lançarmos, né, qualquer versão, nós vamos fazer o teste, garantir que está funcionando. Está funcionando legal? E aí sim a gente coloca lá no site para que vocês possam fazer o download do produto. E, logicamente, hoje, a tecnologia IP é uma tecnologia do presente. Então, nada mais justo aí de avançar essa tecnologia, trazer mais diferenciais para o software, ok? Edições do software. Nós temos 4 edições do software para atender diversos clientes. Temos uma linha mais simples, que começa com o DigiForte Explorer, que ele chega até a quantidade máxima de 16 câmeras por servidor. Depois nós temos o DigiForte Standard, que chega até 32 câmeras, e a partir aqui do Standard, nós já temos compatibilidade com outros módulos do DigiForte, no caso o módulo de I/O, módulo de análise de vídeo e o módulo de leitura de placa de automóveis. Temos a linha mais completa, começando com o DigiForte Professional. O DigiForte Professional ele chega até a quantidade de 64 câmeras por servidor, também compatível com os módulos I/O, analítico e LPR. E o último dos nossos módulos, DigiForte Enterprise. Ele não tem limitação para a quantidade de câmeras, tem compatibilidade com o módulo I/O, analítico e LPR. Uma pergunta que sempre surge é, como assim não tem limitação para a quantidade de câmeras? Não vai ser o software que vai fazer essa limitação, tá? O que vai dar a limitação da quantidade máxima de câmeras que você vai conseguir colocar no servidor vai ser justamente a máquina que você está usando como servidor, ok? Então, se você tiver um computador ultra potente aí, vocês vão conseguir colocar muitas câmeras num DigiForte Enterprise. Só é necessário comprar as licenças de câmeras, que são as licenças necessárias, ok? Logicamente, conforme cresce a edição, muito mais recursos essa edição vai ter. O licenciamento do DigiForte, ele é um licenciamento bem simples. Nós vendemos o software por câmera que você quer gravar e visualizar, ok? Então, todo servidor DigiForte ele vai ser composto por uma licença base. Essa licença base é a licença que faz o software funcionar.
Com base nessa licença, você já tem, né, uma quantidade de 4 ou 8 câmeras que você já pode gravar e visualizar, tá? Então, comprando a licença base, você já consegue gravar 4 câmeras nas edições mais simples e 8 câmeras nas edições mais completas. E depois você só vai adicionando as quantidades de câmeras adicionais que você precisa através das licenças PECs, tá? Eu recebi aqui uma pergunta do Francisco. Vamos receber algum material ou temos que anotar? Francisco, essa apresentação aqui eu vou disponibilizar na internet, tá? Depois eu vou disponibilizar lá no nosso canal no YouTube e também vou disponibilizar a apresentação para que vocês possam baixar, tudo bem? Então, vai ter duas maneiras. Vai ter essa apresentação que eu estou fazendo aqui online lá no site, no YouTube, e vocês vão ter também os slides dessa apresentação, tudo bem? Eu vou deixar a parte de perguntas para o final, tá, gente? Então, se vocês tiverem perguntas, podem colocar elas no chat, só que eu vou fazer as respostas, né? Vou responder elas no final dessa apresentação, ok? Então, surgiu pergunta, pode colocar no chat, no final nós vamos responder todas elas. Continuando aqui, então, a licença base mais a licença PEC. Licença PEC sempre por câmera, ok? Então, na parte de PECs de câmeras, nós temos PECs para 2, 4, 8, 16, 32 ou 64 câmeras. Um diferencial do Digiforte na questão do licenciamento, como eu já falei, nós fazemos o licenciamento por câmeras, né? É que nós não temos a cobrança de diversos itens que estão relacionados ao Digiforte. Então, não temos licenciamento, por exemplo, para administrar o sistema, para fazer o monitoramento do sistema, licença para visualizar via web, para ativar a matriz virtual, para utilizar o I/O da câmera ou visualizar via celular. Então, isso acaba sendo também um diferencial. Por quê? Porque você compra o produto e só precisa comprar as licenças por câmera. Se vai ter 50 máquinas fazendo monitoramento e 10 fazendo administração, para nós não vai ter diferença. O importante é que funcione muito bem lá no seu ambiente, ok? Então, se vai ter existe, né, no caso, alguns softwares que fazem a cobrança dessas licenças. Nós fazemos diferente, nós não cobramos esses recursos, nós cobramos somente a licença de câmera. Tudo bem? Um outro detalhe interessante também na parte do licenciamento é o upgrade gratuito, né? Então, hoje trabalhamos a versão 7 do Digiforte. Enquanto houver atualização da versão 7, todos esses upgrades que acontecerem, né, 7.0, 7.1, 7.2, todos eles serão gratuitos. Então, o que você vai precisar fazer? Entrar no nosso site, baixar essa atualização e fazer a instalação lá no seu servidor, tá? Quando houver a mudança da versão, por exemplo, quando migrarmos para a versão 8, aí sim existe um custo, só que isso daí a gente não vai pensar agora, porque ainda tem muito chão. Lançamos a versão 7 há apenas um ano, então tem muito chão ainda pela frente aí dentro da versão 7, tudo bem? Recursos. Como eu falei no começo dessa apresentação, né, muita gente não usa 30% do que o Digiforte dispõe. Então, essa parte de recursos é muito importante. Então, o que eu vou mostrar para vocês é o que o Digiforte já dispõe, tá? Para que vocês possam utilizar, que vocês possam fazer aí o manuseio dentro do Digiforte. Vamos começar aqui falando pela interface de monitoramento amigável. Não adianta nós termos aí um produto bom se a interface de monitoramento não for amigável. Então, esse é o nosso objetivo, ter um produto que o operador consiga trabalhar tranquilamente, ele consiga ver, identificar os controles, tudo, todos os menus em português, também é muito bom, tá? Para que ele possa fazer o trabalho operacional dele. Aqui na cena, nesse slide, né, nós colocamos aqui em evidência a imagem de uma câmera de 360 graus, para poder mostrar para vocês que já também temos compatibilidade com câmeras com lente fisheye ou lente panamórfica. Tá? Então já é possível utilizar esses dois tipos de lente no Digiforte ou a câmera com o recurso da lente fisheye. A reprodução de mídia das câmeras, também bem fácil, cheia de recursos. Vocês têm lá pesquisa de movimento, exportação do vídeo, a impressão do vídeo de segurança, pode alterar
os filtros de imagem, né, para melhorar a cor, tudo isso no mesmo local. Então você não precisa sair de um programa para entrar em outro para conseguir fazer esses recursos, ok? Então a reprodução de mídia do GeForce também é muito potente, aí, muito importante para o trabalho operacional. Recursos de áudio. Tivemos recentemente, né, a feira ISC, que aconteceu aqui em São Paulo, né? E todo mundo da GeForce, conforme nós estávamos nos stands lá dos nossos parceiros demonstrando GeForce, uma pergunta que foi muito recorrente é a questão do áudio. Por quê? Porque muita gente está buscando projetos para trabalhar com áudio. Então, com o GeForce, vocês terão essa possibilidade, vocês conseguirão colocar um microfone, colocar um alto-falante na câmera IP lá que vocês utilizam e poder criar projetos para que o operador se comunique remotamente com quem está na visão da câmera. Tá? Então, criar projetos de portarias virtuais é possível fazer com o GeForce. O zoom digital. O zoom digital das câmeras, né, logicamente, quanto mais megapixels a câmera tiver, muito melhor será o zoom, né? E o GeForce tem isso daí já nativo desde as primeiras versões. Então nós conseguimos fazer o quê? Replicar a câmera diversas vezes na tela, fazer o zoom digital nos pontos de interesse, qual é o caso aqui que eu fiz aqui nos veículos, né? Fiz o zoom digital nos veículos. E o que está sendo gravado no caso dessa câmera? Somente essa imagem que foi destacada aqui em vermelho. Então, só essa é a câmera que está sendo gravada. Todas as outras estão aparecendo no vídeo, só que não está sendo gravado esse zoom digital. Se vocês perceberem aí, é a mesma câmera que está sendo utilizada. A matriz virtual. A matriz virtual é um aplicativo dentro do GeForce que permite a interação entre os operadores. Tá? Então, no exemplo aí, ó, eu tenho o operador 1, o operador 2 e o supervisor. Então, o operador 1 identificou uma cena no ambiente dele, na máquina de trabalho dele. Ele pega essa cena, pega essa imagem e envia para a tela do operador 2 para que o operador 2 possa ajudar ele a acompanhar o evento. Então ele fala assim, não, eu preciso mandar todo o mosaico que eu estou vendo para o meu supervisor. Então ele pega todo esse mosaico aqui e encaminha para a tela do supervisor dele. Então temos essas duas opções. Mandar só uma tela, que é uma câmera só, um mapa, ou um evento de analítico, ou mandar todo o mosaico que a pessoa está vendo. Isso daí, gente, tudo feito via software. No passado, era necessário ter um equipamento ali plugado na máquina de operação para que vocês conseguissem fazer isso. Hoje não precisa mais. Hoje, somente via software, vocês já conseguem fazer essa interação entre os operadores, entre operador supervisor, operador, ok? Recursos de multimonitor. O GeForce é preparado para trabalhar com vários monitores. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Temos aqui o exemplo da nossa sala de treinamentos, aqui na GeForce, em São Caetano do Sul, onde nós temos ali 4 TVs. Essas 4 TVs elas estão ligadas em uma máquina de monitoramento, tá? E no meio dessas 4 TVs nós temos um equipamento que é um video wall, tá? Esse video wall ele também está interligado aí e tem total compatibilidade com o GeForce. Vou mostrar um outro exemplo aqui para vocês, que é um video wall da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, esse daqui é um video wall lá na Prefeitura do Rio de Janeiro, um dos maiores video walls da América Latina, tá? E o GeForce cuida da parte do gerenciamento de câmeras lá da cidade, ok? Então, aí no meio aí vocês vão perceber que tem uma quantidade de câmeras e é o GeForce que está sendo o gerenciador dessas imagens. Um outro exemplo que nós temos aqui de video wall, esse daqui já é de um cliente aqui em São Paulo, da Eco Rodovias, tá? E neste exemplo aqui, existe a aplicação do recurso da matriz virtual, tá? Então, vocês vão ver a imagem das câmeras, tudo que está se passando nas câmeras, e a pessoa que está fazendo o manuseio aí do vídeo
ela vai fazer o envio das imagens através do recurso da matriz virtual para a tela do vídeo wall. Então, vamos ver aí, ó. Vou adiantar aqui um pouquinho o vídeo, só para vocês poderem ver, ó. A pessoa entrou numa câmera, selecionou a opção da matriz virtual e enviou lá para a tela do vídeo wall, para que a pessoa possa, ou para que as pessoas possam acompanhar o que está acontecendo. Tudo bem? Então, esse é um recurso aí já no GeForce. Mapa sinótico. O mapa sinótico é uma maneira diferenciada de vocês poderem fazer o monitoramento das câmeras, tá? Então, o que você pode fazer? Você pode pegar uma planta em CAD, converter para um arquivo de imagem, né, um JPEG, um BMP, um PNG, colocar a posição que as câmeras estão no seu ambiente, né? E a partir do momento que você colocou, fez o posicionamento, você tem um ambiente total de visualização, tá? Pode ser também baixado através do Google Maps. Então, existe a possibilidade de vocês interagirem com o Google Maps também para colocar as câmeras. No exemplo do mapa sinótico, se vocês selecionarem uma câmera, nós já temos a visualização ao vivo daquela câmera. Então, cliquei 2 vezes em cima da câmera, ela já abre o preview dessa câmera, já dá a imagem ao vivo para que vocês vejam o que está se passando naquela cena. Ou então, também disponível no mapa, né, a parte de automação. Se vocês clicarem no botão de automação, como está aqui no exemplo, vocês permitem que o sistema faça a abertura dos portões. Então, cliquei 2 vezes no botão lá da garagem, automaticamente, ó, o sistema já vai abrir a parte da automação também. Ok? Tudo isso no mesmo local. Posso criar mapas por níveis, então tem o primeiro andar, tem o segundo andar, volto para o térreo. Então é bem simples, bem prático de se trabalhar com a utilização de mapas dentro do GeForce. Falando um pouquinho de automação, de ações, né, que nem vocês já viram ali, que tem uma ação que pode abrir um portão de uma garagem, pode abrir um portão comum, né? O GeForce é preparado para fazer diversas ações, que são desde mandar uma mensagem SMS, ou mandar um e-mail para um contato ou para um grupo de pessoas, ativar ou desativar equipamentos, mandar uma notificação para o operador, pedir uma resposta desse operador. Então, esses são alguns dos eventos que o GeForce trata. E quais são as ações que desencadeiam isso? Então, a gente tem evento programado, evento de falha de gravação, de falha de comunicação, detecção de movimento, analítico, NPR. Então, nós podemos fazer com que o GeForce seja proativo. Então, você não tenha só um sistema de monitoramento. Você tem um sistema de monitoramento que te dá um alerta a hora de detectar um movimento numa câmera que não é para ter movimento. Ou detectar movimento a hora que alguém apertar o botão de pânico lá, que está ligado numa placa de I/O. Ok? Então, nós tornamos aí o sistema proativo para trabalhar com as ações de eventos. Ainda falando na parte de eventos, né, de ações, nós trabalhamos com módulos I/O para alarme e automação. Então, são módulos que têm entradas de contato seco, né, e relés. Então, como o próprio slide diz, faça o que a sua imaginação desejar. Então, você consegue fazer tudo. Consegue abrir porta, portão, abrir o portão da garagem, ligar a iluminação. Posso ligar um sensor de fumaça, um sensor de presença, um sensor de porta. Quando detectar qualquer evento nesses sensores, vem um alerta no GeForce, né? Aqui no Brasil, nós trabalhamos aí com 3 principais fabricantes de módulo de I/O, que é o Com5, o Combox e a Axis, aí, que é o fabricante de câmera, eles também têm um módulo de I/O. Então, temos esses 3 fabricantes aí que podem gerar os módulos de I/O para vocês. Se a câmera de vocês também tiver I/O, né, normalmente as câmeras têm lá na parte de trás dela, tem alguns bornes, né, de entrada e saída, vocês podem usar também esses bornes de entrada e saída para fazer o mesmo sistema de entradas e saídas, que são os I/Os, ok?
Failover e Faiback, né? Esses daí são dois recursos que foram lançados junto com a versão 7. Como funciona? O servidor normal que está ali em cima estão gravando normalmente, só que de repente um deles vai parar de funcionar. O failover, que é o servidor que estava em standby na parte de baixo, ele vai identificar essa falha e vai começar a fazer a gravação das câmeras desse servidor que parou de funcionar. Quando retornar o funcionamento desse servidor oficial da DigiForte, o servidor de failover para de funcionar e a gravação volta a acontecer lá no servidor oficial. Esse processo de retorno é chamado de failback, tá? E o processo do failover entrar em funcionamento é o failover disponível, ok? Então, este é um recurso que está disponível na versão 7 do DigiForte. Gerenciamento de usuários, né? É importantíssimo ter o gerenciamento de usuários para saber o que cada usuário está fazendo dentro do sistema. Então, nós conseguimos criar dentro do DigiForte grupos diferenciados com níveis de acesso diferenciados, né? Grupo de administradores, grupo de operadores, credenciados especiais, e você dá acessos diferenciados para cada um deles. Além disso, existe a possibilidade de criar o login por biometria dentro do cliente de monitoramento ou dentro do cliente de administração. Para que a biometria? Para garantir que a pessoa que está mexendo no computador naquele momento realmente tem o direito de mexer naquele computador, naquela hora que foi determinado. Isso daí para garantir a segurança do sistema também. Nós tratamos essa parte de usuários com muita cautela, por quê? Porque tudo que o usuário faz dentro do sistema, todos os itens do que ele manuseia, do que ele faz a operação, tudo isso daí está sendo auditado. Então, nós temos uma auditoria para garantir o bom funcionamento do sistema. Tá? Então, câmera que visualizou, se fez alguma alteração no servidor, se exportou um vídeo, se controlou a câmera PTZ, entre outras funções, né? Tudo isso daí é auditado, é armazenado lá nos logs do DigiForte e não tem como a pessoa falar que não fez, né? Os relatórios da DigiForte hoje vêm acompanhados de um código de autenticidade. Para quê? Para garantir a segurança e integridade da informação. No exemplo aqui, ó, eu tenho a informação da impressão de um vídeo de segurança, onde tem uma pessoa ali em pé na sala. Na parte de baixo vocês vão ver ali que existe um código de barras. Esse código de barras, ele é a garantia que aquela imagem é original. Então, se eu pegar de posse desse relatório, voltar no sistema DigiForte, digitar esse código de barras ali, código desse código de barras, eu vou ter que ter essa mesma foto. Se houver qualquer alteração, por exemplo, a pessoa alterou a foto, colocou uma foto diferente ali, na hora que eu digitar, eu vou saber, porque o sistema vai me dar uma imagem diferente. Tá? Então, é uma garantia nos relatórios da DigiForte que essa imagem não sofreu alteração ou que os relatórios que foram disponibilizados estão íntegros, estão da forma original. Recursos mobile. Nós trabalhamos hoje com as duas principais tecnologias de telefonia, né? No caso, temos os dois principais, o iOS e o Android, e temos aplicativo para atender essas duas demandas. Então, nós temos um aplicativo, que é o DigiForte Mobile Client, que permite a visualização das câmeras do seu servidor DigiForte, onde quer que você esteja. Tá? Visualiza a câmera, dispara evento, manda a matriz virtual. Então, são alguns dos exemplos que nós fazemos aí com o DigiForte Mobile Camera. E a segunda opção que nós temos para monitoramento móvel é o DigiForte Mobile Camera. O DigiForte Mobile Camera, o que ele vai fazer? Ele vai transformar a câmera do teu celular numa câmera IP. Então, você vai conectar lá no teu servidor, vai ativar o DigiForte Mobile Camera e você vai ter uma câmera IP na sua mão, no seu celular, transmitindo a imagem lá para a central de monitoramento, fazendo a gravação dessas imagens, ok? Os dois aplicativos estão gratuitos nas respectivas lojas, tá? Tanto da loja da Apple quanto na loja do Android. No caso do uso do mobile camera, ele vai ocupar uma licença de câmera, tá? Então, você vai configurar ele como se fosse uma câmera dentro do DigiForte. Então, ele será
uma licença de câmera que vai ser utilizada. O mobile client, que é só para visualizar, não tem nenhuma licença adicional. Mesa controladora DigiForte, né? Esse é o único hardware que a DigiForte dispõe. É uma mesa operacional com todas as funções do software. Uma vez que está instalada no DigiForte, eu tenho câmeras IPs DOME de diversos fabricantes, a gente vai conseguir controlar todas elas da mesma estação de trabalho. Tá? Então essa acaba sendo uma vantagem do DigiForte. Por quê? Normalmente quem faz mesa operacional é fabricante de câmera. E o fabricante de câmera faz a mesa para controlar as câmeras dele. Nós não, nós fizemos o contrário. Nós fizemos uma mesa que controla o software DigiForte. Se eu tenho 5 ou 6 fabricantes diferentes instalados lá no meu sistema, eu vou conseguir controlar todas elas sem nenhum problema. Tá? Só para terminar aqui essa questão da mesa controladora, né? Alimentação USB, então não preciso levar nenhum cabo adicional, não preciso levar energia adicional, ela é alimentada pelo USB, a gente pode substituir teclado e mouse e é muito fácil de utilizar a mesa operacional, ok? DigiForte Insight. Esse também é um aplicativo que já está disponível no DigiForte. E o que faz o DigiForte Insight? Ele captura a tela do computador, do computador onde está esse aplicativo instalado e transforma a tela numa câmera IP. Então, exemplificando aqui bem fácil para vocês entenderem, ó, eu tenho aí 2 estações de trabalho, tenho lá meu servidor DigiForte, tenho meu cliente de monitoramento. Então, como ele transforma a câmera, ou a tela do computador numa câmera IP, isso daí vai ser gravado lá no servidor DigiForte. E, a partir do servidor DigiForte, nós temos a possibilidade do cliente de monitoramento de ver a imagem dessas câmeras ou dessas telas de computador. Então, ver o que a pessoa está fazendo. Na Workstation 2, aqui na parte de baixo, nós temos um aplicativo rodando, né? Então, se por acaso esse aplicativo travar, eu aqui da central de monitoramento eu consigo interagir com o computador para que coloque ele em funcionamento novamente. Tá? Então ele também acaba se tornando um gerenciador ali de redes, onde dá para a gente controlar o computador remotamente. Ok? Cada tela de computador que nós quisermos gravar, ele vai ocupar uma licença de câmera. Ok, gente? Aí entramos nos módulos opcionais do DigiForte. Tudo isso que a gente já viu ali são recursos que já estão disponíveis no DigiForte. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho dos módulos opcionais. O que a gente consegue adicionar de inteligência no software DigiForte, colocar recursos a mais ali no DigiForte para trabalhar. Tá? O primeiro desses recursos, DigiForte LPR, que é o nosso sistema para leitura de placa de automóveis. Tá? Nós trabalhamos com uma inteligência chamada Carmen, que é uma inteligência húngara que nos permite fazer a leitura aí em vários países, tá? Todos os países do mundo a gente já consegue implementar um sistema de LPR. Vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Então nós temos aqui um primeiro vídeo, onde os veículos estão passando, ó, o sistema está fazendo a leitura de placa desses veículos, e aqui nós colocamos uma indicação, nós pegamos uma placa desse vídeo e colocamos uma informação assim, ó, quando eu passar essa placa e reconhecer, eu quero que jogue um alerta na tela informando que o chefe está chegando, né? É justamente o que vai acontecer agora, ó. Atenção, chefe chegando. Então, nós podemos criar listas diferenciadas dentro do sistema de LPR. Então, posso cruzar, por exemplo, pegar uma lista de veículos roubados, alimentar uma base de dados lá e falar assim, ó, se passar determinado veículo, eu quero que dê um alerta que o veículo foi roubado ou não. Eu vou mostrar um outro exemplo aqui de aplicação do LPR. Aí, esse daqui a gente já tem a interface da versão 7 do DigiForte, tá? Então, foi modificado diversos itens. Ó, o veículo passa, tem o nível de assertividade. Conforme o veículo passa ali, se ele lê todos os caracteres pretos, é porque ele tem 100% de certeza. Se ele lê algum caractere na cor azul, ele tem certeza, mas ele coloca em dúvida ali essa leitura dele. E a última opção é o caractere em vermelho, quando ele não tem certeza daquele caractere que foi lido. Ok? Então, aqui estão as opções da leitura de placa de automóveis.
GeForce Analytics, né? Análise inteligente de vídeo. O GeForce permite fazer a colocação aí da análise inteligente de vídeo, né? Onde nós podemos aplicar filtros diferenciados dentro do GeForce. O que são esses filtros, né? Então, vamos falar um pouquinho dos filtros aí. Filtro de classe, filtro de presença, objetos deixados, objetos retirados, filtro de direção, tailgating, câmera tampering, captura de face. Vou mostrar aqui para vocês alguns dos vídeos, tá? Então, nesse primeiro vídeo aqui, eu tenho várias análises acontecendo ao mesmo tempo na tela. Então, o veículo que estiver passando acima de 30 km por hora está sendo contado naquela área amarela. Veículos, se o veículo ficar parado num determinado local, o sistema vai dar um alerta também. Foi o que aconteceu aí, ok? Vamos para o segundo exemplo. Loitering. O loitering é aquela condição suspeita. Então, vocês vão ver aí que existe uma condição suspeita, a pessoa vai ficar na cena, interagindo ali, até que o sistema detecte o loitering e dê o alerta. Muted. Unmuted. O que vai acontecer? Numa eventualidade, num item aí, por exemplo, num furto, o operador vai acompanhar esse evento, vai passar todas as informações, logicamente não vai deixar passar toda a informação, ele vai pegar, vai filtrar, vai encaminhar para quem é necessário, e depois ele vai exportar o vídeo no GeForce. Exportando o vídeo, o sistema GeForce, o que ele vai fazer? Ele vai abrir uma imagem, né, no caso aqui a exportação, ele vai falar assim, quer gerar um relatório com evidência? A pessoa vai clicar no sim. Clicando no sim, já vai abrir o relatório do GeForce Evidência e, dando OK, ele já vai ter o relatório de ocorrência. Então, ele já vai poder classificar a ocorrência, já vai colocar o que aconteceu, já vai colocar as providências que foram tomadas, colocar campos opcionais também, que é possível fazer na evidência. E feito isso daí, ele vai clicar no OK, isso daí vai ser encapsulado e armazenado num outro local, diferente do local de gravação das câmeras.
Por que que é diferente no local de gravação das câmeras? Porque no local de gravação das câmeras, quando chegar no período de reciclagem, o DigiFort vai apagar aquela ocorrência. Então, se é um evento importante, nós não queremos que isso daí se apague, nós queremos que mantenha por tanto de tempo necessário. Bom, num futuro próximo, se alguém chegar e falar assim, olha, eu preciso saber da ocorrência que aconteceu lá em 2012, em 2013, né? Então, com poucos cliques, eu vou conseguir resgatar esse evento. Então, posso pesquisar por número, posso pesquisar por uma data, posso colocar uma palavra-chave para tentar localizar esse evento. E, logicamente, uma vez que nós temos esses eventos, todos eles categorizados, para a gente conseguir gerar um relatório com essas informações é bem prático. Então, nós temos aí a possibilidade de categorizar e, logicamente, conseguir pegar os relatórios, os eventos que aconteceram aí durante o tempo, ok? Esse é o DigiFort Evidência. Vamos falar um pouquinho agora das integrações, né, de alguns recursos integrados que já estão disponíveis no DigiFort. Um deles é o recurso para reconhecimento facial. Tá? Nós usamos o aplicativo Face Match da empresa Innercalc para fazer o reconhecimento facial das pessoas. Diferente lá do módulo analítico de detecção de face. Esse daqui ele faz o reconhecimento. No analítico do DigiFort lá que vocês viram, ele só faz, ele recorta o rosto da pessoa e armazena num banco de dados. Esse daqui não. Além de recortar o rosto, ele faz o comparativo com uma tabela que vocês tenham aí já cadastrada no sistema do Innercalc, no sistema Face Match. E aí, com base no reconhecimento, pode gerar um alerta dentro do DigiFort. Um outro sistema que também já está integrado ao DigiFort é o sistema da videosinopsis da empresa BriefCam, tá? Então, qual que é o objetivo deles, né? Muitas câmeras, poucos olhos, então é igual perder o valor do vídeo, né? Então, essa é a explicação para eles. Se a gente tem muitas câmeras e pouco olho para ver, a gente vai perder o valor desse vídeo. Qual que é o objetivo da solução BriefCam, né? o vídeo sinopsis? Ele transformar, por exemplo, 2 horas de vídeo em apenas 25 segundos. Então, ele vai fazer um resumo de 2 horas, colocar o que é importante no vídeo em apenas 25 segundos. É o que está acontecendo aí na cena. Ó. Vocês estão vendo aí que tem veículos se cruzando, pessoas se cruzando, e essas pessoas, esses veículos aí, eles passaram em horários diferentes, tá? Mas dentro de 2 horas dos vídeos aí que foram mostrados, ok? Aqui um outro exemplo, numa universidade, num campus de uma universidade, né? 30 minutos resumidos a 30 segundos. Nesse exemplo aí, vocês vão ver ó, que já tem uma informação diferenciada. Está aparecendo o horário que a pessoa passou. Então, ó, 17h25, o moço ali de mochila vermelha, 17h34, o rapaz de boné, o cara de skate que acabou de passar, olha, passou às 17h14. Então, vocês estão vendo que são horários diferentes, mas que estão passando no mesmo ambiente. Tá? Então, esse é o objetivo da solução BriefCam, sintetizar tudo o que aconteceu naquela cena. Então, como que a BriefCam trabalha? Né? Como que o produto Video Synopsis faz? Ele vai pegar as imagens do banco de dados, né? Informações relativas do banco de dados, e vai incluir todas elas ao mesmo tempo no vídeo. Então, ele vai resumir o vídeo lá em 30 segundos. Aí, ó, essa mesma informação que eu acabei de falar para vocês, sendo mostrada ali, o original, o vídeo original ali na parte de cima, e a sinopse do vídeo em 30 segundos, resumindo ali esse vídeo. O vídeo sinopse, ele tem um processo bem simples de trabalhar. Por quê? Porque você pode estar vendo o resumo desse vídeo e clicar em cima da imagem da pessoa e vocês vão ter o retorno com a imagem original. Então, a partir do momento que eu cliquei na imagem, eu já consigo ver a imagem da pessoa no formato original, não no formato resumido. Tá? Então, clica, ele faz o resumo, clica de novo, ele retorna para o vídeo original.
E aí nós temos algumas opções, né, para encurtar mais ainda esses vídeos. Por exemplo, objetos que ficaram ociosos por mais de 10 segundos no mesmo lugar. Então é o vídeo aí à esquerda que vocês estão vendo. Ou uma segunda opção, que é a opção do percurso. Então nós criamos ali uma linha, se vocês perceberem ali, existe uma linha amarela, indicando o caminho de para todo mundo que virou à esquerda naquela rua. Então o sistema vai filtrar só o objeto que está virando à esquerda no percurso. Vamos colocar aqui mais alguns filtros. Por exemplo, filtrar por cor. Então posso fazer o filtro dos objetos numa determinada cor, que é o exemplo que está sendo mostrado agora. Pode ser também por direção. Então, apontar um determinado ponto, um determinado local, eu quero marcar todo mundo que passou por aquele local e o sistema vai fazer isso também. Tá? Parece que todo mundo está passando ao mesmo tempo, mas não. Tem horários distintos ali. Posso filtrar pela velocidade que o objeto está passando na cena. Ou então, fazer um filtro por similaridade. Então, quero que todos os objetos se pareçam com as motos. Então, ele vai trazer os filtros ali de todas as motos naquele momento. Então, quais são as vantagens aí do aplicativo Vídeo Sinopses, né? A pesquisa de horas em segundos, então vai facilitar o trabalho para vocês na hora de buscar uma gravação. Mais agilidade, com menor tempo de pesquisa, maior confiabilidade. Por quê? Porque isso daí a gente vai deixar a cargo do sistema fazer as pesquisas necessárias, melhor identificação dos objetos e os filtros que podem ser aplicados. Então, filtro de ociosidade, percurso, cor, direção, similaridade e velocidade. Então, esses são alguns dos recursos aí, das vantagens do sistema de vídeo sinopse. Vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre o Ultranuke. Esse daí é um servidor Digiforte com um servidor, né, Windows com o Digiforte embarcado. Esse é um computador, ele tem o tamanho de uma palma da sua mão, então do tamanho da palma da sua mão, onde você vai ter a possibilidade de gravar até 32 câmeras na resolução Full HD. Tá? Ele tem hoje os processadores compatíveis aí Core i5, Core i7 e já vem com o GeForce instalado também, ok? Então, é uma outra forma aí, não precisa necessariamente ter um computador de alta performance para o seu projeto. Você pode ter um projeto mais simples e usar um computadorzinho desse, um NUC, né, para fazer o servidor de GeForce. Ou fazer o servidor ou servir como estação de monitoramento também. Ok? Então, existe já esse aplicativo do Ultranuke aí com o GeForce. Falar um pouquinho sobre os cases da GeForce, né? Hoje o GeForce já tem mais de 14 mil clientes espalhados só aqui no Brasil, mais de 10 mil clientes lá espalhados pelo mundo. Esse daqui é um dos nossos maiores cases no Brasil, é um conjunto de lojas, né? Então, cada loja tem um servidor de GeForce com uma quantidade de câmeras. Essas câmeras vão para uma central de segurança regional e também chegam na central da matriz, tá? Esse projeto aqui, o projeto final é para 24 mil licenças. Hoje, eles já têm em torno aí de umas 15 mil câmeras instaladas e funcionando. Ainda falando de cases da GeForce, são mais de 400 cidades, 12 capitais. Aí temos clientes aí como Banco Bradesco, Banco do Nordeste, Casas Bahia, Ponto Frio, Clube Paulistano, Embratel, Samsung, Infraero. Então esses são alguns dos clientes que a GeForce já tem aqui no Brasil há bastante tempo. No exterior, já vendido em mais de 100 países, e aí temos clientes, por exemplo, Harley Davidson, Hyundai, Autos, a base das Nações Unidas na Turquia, a polícia da Turquia. O case, por enquanto, o maior case, por enquanto, lá fora, esse do Warehouse, na Nova Zelândia, são 130 lojas e 2.600 câmeras já instaladas.
Aqui algumas fotos de alguns cases da Digiforte, uma central de operações de uma rodovia. Essa rodovia fica no sul do país, lá no Rio Grande do Sul, é a Concepa. Aqui uma outra foto de uma central de segurança. Essa é a central de processamento de dados lá de Porto Alegre, também utilizando o Digiforte. Este daqui foi o nosso primeiro case nos Estados Unidos, é o case da fábrica da Shelby, fábrica e museu da Shelby. Tá? Então, nosso primeiro case, nosso case de entrada lá nos Estados Unidos foi justamente para a Shelby, no museu e na fábrica. Cases nas cidades, né? Bastante cidades usando o Digiforte. No ano de 2014, né, como nós tivemos aí a Copa do Mundo aqui no Brasil, aonde tinha nos dias de jogos, né, nós tínhamos lá as carretas que faziam o monitoramento no local. Então, algumas dessas carretas tinham o Digiforte como sistema de monitoramento. Aqui um outro case, esse daqui da Central de Monitoramento da Receita Federal no Porto de Santos, aqui em São Paulo. Né? Esse daqui foi o dia da inauguração da Central de Monitoramento do Porto de Santos. Feiras e exposições, todos os anos, nós participamos de diversas feiras, não só aqui no Brasil, mas também no exterior. Este ano já estivemos lá em Las Vegas, estivemos na feira de Dubai. Aí temos feira em Taiwan, na Indonésia, Israel. E aqui no Brasil também, nós levamos nossa equipe da Digiforte na feira aí para poder fazer o atendimento a todos os clientes, né? Então, participamos lá com os parceiros, atendemos os clientes, mostramos as novidades da Digiforte em todas as feiras. Falando um pouquinho sobre os prêmios, né? O Digiforte recebeu esse ano, na feira ISC, pelo 5º ano consecutivo, o prêmio de melhor software de monitoramento, que veio a premiação através da revista Digital Security, né? E aí também já temos por 4 anos consecutivos, também como melhor software de monitoramento IP, através do prêmio da revista Marca Brasil. Esse prêmio, logicamente, é o quê? É o reconhecimento de todos os nossos clientes, de todos os nossos parceiros, com a qualidade da Digiforte. E, logicamente, é dedicado a todos vocês. Certificação da Digiforte. Por que a certificação é importante? Né? Para vocês terem um conhecimento do sistema Digiforte a fundo. Né? Todo o nosso conteúdo programático é 100% prático, então vocês vão configurar o Digiforte da maneira com os instrutores ali credenciados para poder passar para vocês toda a informação necessária. Todas essas configurações são aplicadas pelos alunos, então cada aluno tem um notebook lá onde ele vai aplicar as configurações. São abordadas todas as informações e funcionalidades do Digiforte, né? E, logicamente, para os integradores, existe uma licença gratuita do Digiforte Enterprise por 6 meses, tá? Então, esses daí são alguns dos recursos, das vantagens de fazer a certificação. Tornando-se profissional certificado na empresa, revenda ou integradora, tornando-se uma revenda certificada ou integrador certificado, as informações vão constar no site da Digiforte, então isso daí vai abrir também ao mercado. Por quê? Porque muito cliente entra em contato com a Digiforte e quer ser atendido, né, por um parceiro que tenha um conhecimento a fundo do Digiforte. Então, nossa indicação é sempre aos profissionais que são certificados da Digiforte. Se vocês quiserem ter mais informações sobre a certificação, tá, vocês podem mandar um e-mail para mim, roberto@digiforte.com.br. Bom, finalizando aqui essa parte da apresentação, né, tenho aqui os contatos. Então, se vocês tiverem dúvidas comerciais, vocês podem falar com o nosso setor comercial, pode falar com a Fabiana, que é a gerente comercial, fabiana@digiforte.com.br. Toda a parte de treinamentos, né, treinamento do Digiforte, certificação, vocês podem falar comigo, roberto@digiforte.com.br. Se vocês precisarem tirar qualquer dúvida com relação ao suporte técnico, pode entrar em contato com o suporte por e-mail
ou até mesmo pelo telefone, ok? Então, temos aí esses canais aí abertos para que vocês possam nos contatar e solicitar o que for necessário para ajudarmos, ok, gente? Bom, finalizando aqui essa parte da apresentação, agradecendo, logicamente, a atenção de todos. E deixando aqui a informação, né, sempre a gente levanta a bandeira do Brasil, dando preferência ao software nacional. Vou responder aqui algumas perguntas, então, se vocês tiverem perguntas agora, vocês podem colocar ali no chat e eu vou responder para vocês todas essas perguntas, ok? Então, vamos lá, vamos responder algumas perguntas. Depois que eu terminar essas perguntas, aí eu vou fazer uma demonstração para vocês do software DigiForte com os recursos que estão disponíveis.